Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Nunca encontrei uma fé tão grande em Israel. Vai e que seja feito segundo a tua fé. Nós vemos no Evangelho Nosso Senhor que sai de um lugar, que entra em outro lugar, vai de cidade em cidade, e assim também em outras partes do Evangelho, Nosso Senhor sempre pregando o Evangelho, pregando a boa doutrina, e confirmando esta boa doutrina, confirmando a sua pregação através do brilho dos milagres. Lembrando que os milagres, eles são feitos justamente por Cristo, e na igreja para provar, como assinatura de Deus, comprovando a boa doutrina. E Nosso Senhor, na sua vida, ele, na sua vida terrena, ele mandava, ele ordenava e tudo se curvava diante do seu poder, dos doentes, aos leprosos, aos mortos, à tempestade, tudo se curvava diante do poder de Nosso Senhor e obedecia às suas ordens. Nosso Senhor, antes de fazer qualquer milagre, mesmo em resposta, em explicação a tal milagre, Nosso Senhor, ele colocava, ele pedia, ele demandava da parte daqueles que iriam receber algum de seus benfeitos. Nosso Senhor pedia, podemos dizer assim, um pré-requisito. Esse pré-requisito era a fé, e que nós vemos de forma implícita e explícita nesses dois casos do Evangelho de hoje, do leproso e do centurião. A fé é um pré-requisito para esta ação divina de Nosso Senhor no ser humano. E da grandeza da fé de tais personagens dependia o tamanho do dom oferecido por Nosso Senhor. Daí Nosso Senhor, ele se exclama diante da fé do centurião e depois diz, nunca encontrei uma fé tão grande em Israel. Depois Nosso Senhor completa, vai e seja feito conforme creste. E de fato o milagre foi conforme a fé daquele homem. E nos mais diversos milagres de Nosso Senhor narrados do Evangelho, Nosso Senhor pede preventivamente essa virtude da fé, e sempre explicando no final, vai, a tua fé te salvou. Quando falta a fé, Nosso Senhor reclama, homens de pouca fé. A fé, mostrada sobretudo pelo Evangelho de hoje, nessa purificação do leproso e essa libertação do servo, do centurião, das garras da morte, a fé, ela é de extrema importância. Nosso Senhor age através da fé daqueles que pediram a sua graça. O leproso, nós vemos aos pés de Cristo, pede na sua profunda miséria, com o clamor da mais viva fé, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Somente Deus pode aquilo que quer. Somente Deus é onipotente. Ninguém pode aquilo que quer, senão Deus. Ele confessa a sua fé ali, na divindade de Cristo, no poder divino que sai de Cristo. Senhor, se tu queres, se tu quiseres, tu pode me curar. E diante dessa fé, dessa expressão da mais profunda fé em Cristo, Nosso Senhor diz, eu quero curar. Ele é curado e ele é limpo da sua lepra. Interessante que os padres da igreja interpretam a lepra, além de ser símbolo do pecado, ela é sinal da heresia, que é um defeito
na fé, né? Uma negação, né, de uma verdade, uma mudança de uma verdade de fé. A lepra é sinal de heresia. E pela fé desse leproso, ele é curado. Pela manifestação da sua fé em Cristo, Deus, ele é limpo, ele é curado. O centurião, ele diz com toda a fé e com toda a humildade: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo, ele ficará curado. Nosso Senhor responde: vai e seja feito conforme creste. Ele exclama: nunca vi uma fé tão grande em Israel. Vai e seja feito conforme creste. O servo, ele então foi curado. Isso nos mostra quão importante e quão poderosa é a virtude da fé, esse dom da fé. Quão importante e poderosa, quão preciosa deve ser para nós a nossa fé. A virtude da fé é uma virtude sobrenatural. A fé cristã é a adesão da nossa inteligência à palavra de Deus, a verdade revelada por Deus, revelada e guardada como depósito pela sua igreja, a Igreja Católica. E nós cremos firmemente, sem dúvida nenhuma, por causa da autoridade de Deus que nos revela essas verdades salvíficas que nós devemos acreditar, nas quais nós devemos acreditar. Porque justamente Deus, sendo Deus, não pode se enganar e não pode nos enganar. E esse conjunto de verdades reveladas, nosso Senhor confiou à sua igreja, é que nós chamamos de o depósito da fé, que a igreja deve conservar sem nenhuma alteração, conservando sempre, ensinando sempre aquilo que nosso Senhor ensinou, sem nada tirar e sem nada acrescentar de novo, crescendo evidentemente, né, no aprofundamento do mistério da fé, das verdades da fé, mas sem nada ensinar de novidade que vá de contradição com aquilo que Cristo sempre ensinou. Esse é o depósito da fé. Quando nós aceitamos esse depósito da fé, as verdades reveladas, o conjunto dos ensinamentos de nosso Senhor, pelo motivo da autoridade de Deus que nos revela, nós podemos dizer que nós temos esse dom da fé sobrenatural. Mas a fé não é somente um ato, mas uma virtude que nos conduz a crer em tudo aquilo que nosso Senhor nos revelou, que seja compreensível ou não para a nossa razão. Porque nós cremos por causa da autoridade de Deus que nos revela. Não nos é compreensível tal mistério, por isso que nós chamamos de mistério, não nos é compreensível em toda a sua profundidade, mas por causa da autoridade de Deus que me revela, eu dou a minha total adesão. Então a fé é uma virtude que nos leva a crer naquilo que nos é revelado, nos é ensinado pela Santa Igreja, ainda que não seja tão compreensível perfeitamente pela nossa razão, por causa dos limites da nossa própria razão humana. E essa virtude vai dirigir também os nossos atos e os nossos contatos com o mundo superior, com Deus, e depois com os nossos irmãos. A fé, ela deve mudar a nossa vida. É interessante, também já falamos isso em sermão, mas é interessante até no próprio latim, que é usado, por exemplo, no credo. Nós não usamos o latim credo in Deo, mas credo in Deum. Esse in Deum é um movimento, é um caso do latim que é um movimento. Então eu não creio de forma estática, mas eu creio me movendo, eu creio transformando a minha vida justamente, né, para que esta fé ela opere, né, de fato em mim e mude, né, de alguma forma a minha existência e me conduza de fato para o caminho da salvação. A fé, ela deve mudar a nossa, deve informar os nossos contatos, né, com os nossos irmãos, conosco mesmo, com os nossos irmãos aqui na terra. Deve mudar, nos levar a mudar a nossa vida. Nós devemos cultivar essa virtude que nos foi infundida em nós
no momento do nosso batismo, né, no rito tradicional, nas portas da igreja, o padre pergunta o que tu pedes à igreja, e o padrinho ou o catecúmeno responde: eu peço a fé, eu peço o dom da fé. E esta fé que me é infundida no batismo, eu devo conservar como um tesouro inestimável, e eu a conservo através das boas obras, através da caridade. Daí São Tiago vai dizer na sua epístola: a fé sem obras é uma fé morta. A fé que não muda a nossa vida, a fé que não é informada, que não produz frutos de caridade, é uma fé morta. E esta fé sobrenatural, esse dom da fé, é absolutamente necessário para a salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus, nos diz as Escrituras. A fé é o começo da salvação do homem, que vai se frutificar na caridade, mas ela é o fundamento, a raiz da nossa santificação, da nossa justificação diante de Deus. Sem ela, sem a fé, sem essa virtude inicial da fé, nós não podemos alcançar a herança de filhos de Deus. É a fé, por exemplo, essa fé operante, que nos impele a fazer coisas difíceis. Por exemplo, por causa da nossa fé, nós amamos os nossos inimigos. Sem a nossa fé, nós odiaríamos muito naturalmente os nossos inimigos. É pela fé que nós vamos cumprir esse mandamento de Cristo de amar os inimigos. Nos dá essa luz, nos dá força para isto cumprir. A fé nos ajuda, nos faz renunciar os desejos desordenados das paixões. Sem a fé, nós nos deixaríamos levar pela concupiscência. A fé nos faz praticar o perdão das ofensas. Sem a fé, nós seríamos inclinados à vingança. A fé nos faz buscar tal e tal virtude que nós não temos, que é difícil de alcançar, nos faz lutar por ela. Sem a fé, nós cairíamos numa grande moleza e nos vícios contrários a tais virtudes. É por causa da nossa fé que nós nos encaminhamos nos caminhos da salvação. E esta fé, para ser verdadeira, uma fé verdadeira que vem de Cristo, ela possui certas qualidades. A primeira delas é que a fé, ela é única. Nosso Senhor, o autor da fé, concentrou a fé unicamente na Igreja Católica. A Igreja Católica é uma sociedade visível sobre a terra, uma sociedade unida, pela comunidade daqueles que professam a mesma doutrina, participam dos mesmos meios de salvação, os sacramentos, e que reconhecem os legítimos pastores, os bispos e o Papa. E tão somente nesta igreja é que é possível possuir a fé verdadeira. Somente na Igreja Católica, em união com os pastores, é que é possível encontrar a plenitude da verdade revelada. A fé, ela é ainda universal. Ela não está restrita a certos lugares ou a certos povos. Nosso Senhor mandou pregar o Evangelho a toda a criatura, e todos são obrigados a crer para ser salvos. Aquele que crer e for batizado será salvo. E por isso também que no rito do batismo, logo antes de batizar, nós professamos a nossa fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nosso Senhor diz aos apóstolos também: ensinai todas as nações e ensinai-os a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. Assim, a pregação não é limitada a uma determinada classe da sociedade, a um grupo fechado. A igreja não é uma sociedade iniciática, que você é introduzido em pequeninas verdades até chegar numa verdade maior. Não. A igreja nos ensina tudo, tudo, e sem segredos. Nosso Senhor disse aos apóstolos: ensinai tudo a todos, tudo aquilo que eu vos ensinei. A igreja não pode também limitar o ensinamento, se limitar à pregação a certos ensinamentos de Cristo, em detrimento de outros, rejeitando outros, ou diminuindo outros ensinamentos de Cristo. Deve pregar tudo
para todos, para que todos, sendo realmente instruídos, possam crer e ser salvos. Aquele que crer será salvo. A fé, ela é para todos, é um convite, para todos de abraçar a fé. A fé, ela é firme. Uma fé firme, ela exclui toda espécie de dúvidas. Não existe dúvidas na fé, na virtude da fé. Porque justamente o fundamento sobre o qual repousa a fé não pode ser movido, não pode ser abalado. Esse fundamento é o próprio Deus, é a veracidade do próprio Deus. Deus não pode se enganar, Deus não pode nos enganar. Logo, tudo aquilo que Deus nos ensina pela igreja, e sempre ensinou pela igreja, deve ser acreditado por nós, como condição para a nossa salvação. Tal forma que vacilar na nossa fé já seria colocar em dúvidas essa autoridade de Deus, colocar em dúvidas a veracidade do próprio Deus. O ato de fé sobrenatural cristão nos dá, podemos dizer, de um certo modo, uma certeza muito maior que aquela certeza que nos vem das ciências humanas, porque o ato de fé se apoia sobre a verdade primordial que é o próprio Deus, se apoia sobre o próprio Deus. A fé verdadeira, ela vai excluir então toda e qualquer espécie de dúvidas. Podemos ter tentações contra a fé, claro, mas nunca a dúvida. A fé verdadeira, enfim, deve ser viva, deve ser prática, animada pela caridade. Por isso diz São Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. De nada valerá para nós uma fé que não for frutificada pelo amor de Deus e do próximo, não for frutificada pela caridade. A nossa fé, ela é viva quando ela se torna a regra da nossa conduta. O cristão, o justo, vive pela fé. A fé se torna viva quando se torna regra da nossa vida cristã, regra da nossa conduta, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, quando ela é algo importante nas nossas ponderações. Ela é o princípio do nosso comportamento, o motor da nossa vida como um todo. E se a fé é a luz que nos indica o caminho da salvação, e de fato é evidente que nós somos obrigados a segui-la se nós queremos ser salvos. Se a fé é o fundamento da nossa salvação, nós devemos sobre ela construir o nosso edifício de vida espiritual, que é a verdadeira vida do cristão. A fé é uma raiz plantada, uma raiz sobrenatural plantada em nosso coração e que deve produzir necessariamente uma árvore que deve portar frutos de caridade e de santidade para a vida eterna. E para ser viva, essa fé tem que ser ativa, operante, prática. Ela será ativa na medida, então, que ela for animada pelo amor de Deus e pelo amor do próximo. Em Cristo, só é válida uma fé que é operada pela caridade. A graça de Deus, a caridade, é uma condição indispensável para a nossa salvação. Pela caridade que nós seremos salvos. Pelo peso da nossa caridade que nós seremos salvos. Pela caridade, então, a fé ela será fecunda. A fé sem as obras da caridade é morta como um corpo separado daquela alma que o vivifica. Se eu tiver uma fé tão forte que seria capaz de transportar as montanhas, e se não houver a caridade, esta fé não valerá de nada para a vida eterna. Ao mesmo tempo, esta fé, ainda que não informada pela caridade, mas que permanece ainda em nós, ela permanece um bem inapreciável, um bem de extrema importância, independente até das obras feitas pela caridade. Claro que ela sozinha não é suficiente para a salvação, mas ela continua como o fundamento, como a raiz de todo o edifício espiritual, como o fundamento da nossa justificação, o meio indispensável. E assim, tanto a fé
tanto que a fé reste numa alma, existe, ainda que essa alma esteja desviada dos caminhos da caridade, da santidade, tanto que a fé permaneça, existe sempre a esperança de que o edifício espiritual caído possa se reerguer das suas ruínas, né? E que através do sopro do Espírito Santo, esses ossos secos, eles sejam então reanimados e uma vida nova surja com novos frutos de caridade e de santidade. Tanto que a fé reste numa alma, há sempre a esperança de uma conversão. Porém, se falta mesmo a fé, já é uma desgraça enorme para uma alma, para um cristão. Se ele perde mesmo a fé, não existirá então o corpo para ser informado por uma alma. E o homem sem fé já está julgado, porque ele não crê, como diz nas Escrituras, aquele que não crê já está julgado. E assim a sua conversão será muito, mas muito difícil. Um verdadeiro milagre na sua vida, se assim ele aceitar outra vez os caminhos de Deus. A fé é um bem, então, inestimável para nós, condição necessária da nossa salvação, da nossa justificação, do nosso edifício espiritual. E por isso, nossa vida cristã, devemos evitar tudo aquilo que se opõe à virtude da fé. Alguns pecados se opõem à fé por excesso, outros pecados se opõem à fé por defeito. Por exemplo, por excesso se opõe à fé a credulidade excessiva e a superstição. A credulidade excessiva consiste em admitir com demasiada facilidade e sem fundamento nenhum ou fundamento suficiente que certas verdades pertencem à fé católica. Sobretudo, coisas que vêm de revelações privadas, 3 dias de trevas, entre outras coisas, né? Admitir com demasiada facilidade e sem fundamento suficiente certas verdades que pertencem à fé e que não pertencem à fé. Devemos tomar cuidado. Isso ocorre muito com pessoas que são muito devotas, que querem realmente uma vida de oração, mas que são ignorantes na sua fé. E o cristão deve aprender a sua fé, deve aprender o seu catecismo. Pessoas muito devotas, mas muito ignorantes. E acabam concedendo importância extraordinária a qualquer visionário que aparece por aí. O que aparece de visionário em tempos de confusão e de crise é uma coisa impressionante. Tomar cuidado com isso. A nossa fé, devemos nos apegar àquilo que a igreja simplesmente sempre ensinou, que é aquilo que Cristo nos ensinou e que deve ser o fundamento principal, né? Que é o fundamento principal da nossa fé e deve ser da nossa vida espiritual. Por isso também as Escrituras Santas nos advertem e nos colocam em guarda contra essa excessiva credulidade, quando diz, em São João: caríssimos, não creiais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas levantaram-se no mundo. Então, haverão sempre falsos profetas ensinando aquilo que não está de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Claro, ao mesmo tempo, não podemos cair também no extremo oposto, cair no racionalismo completo, que nos levaria a duvidar das revelações privadas, dos dons sobrenaturais que Deus pode conceder a uma outra pessoa, de fato, que fazem parte também da espiritualidade, da mística da igreja, mas que, né, são de fato aprovadas ali pela autoridade da igreja. Então, o meio termo, a virtude está no meio, nem a credulidade excessiva, nem este racionalismo que desaprova os dons místicos, né? Em suma, devemos ter cuidado com a excessiva credulidade, em aceitar todo e qualquer tipo de revelação privada, qualquer pessoa que aparece falando que recebeu tal e tal mensagem. Cuidado, a igreja ela é muito prudente quanto a isso, ela coloca sempre um pé atrás. O católico deve aprender até esta prudência, até essa virtude, né? Só podemos aceitar revelações quando tem uma aprovação da autoridade eclesiástica, sobretudo aprovação definitiva e cabal, quando se tem a certeza de que nada
em tais revelações se opõe de fato à doutrina da Igreja Católica. E uma vez também, lembrando que a revelação privada não pode estar em contradição com a revelação divina. Ela repete a revelação divina, ela alerta sobre a importância da revelação divina, sobre a conversão, sobre a oração, mas não pode ter nenhum ponto em contradição com aquilo que Nosso Senhor ensinou e que a Igreja Católica nos ensina. Contra a fé, nós temos ainda a idolatria. A idolatria que é tributar a uma criatura uma adoração de latria, uma adoração que é devida somente a Deus. E assim nós podemos cultuar na nossa vida muitas coisas, pessoas, coisas, dando a ela um apego excessivo, um culto excessivo que só poderia ser dado para Deus. O culto de todo o nosso coração só é devido para Deus. O mundo, nós vemos uma sociedade mundana, sociedade apóstata, que destronou Deus da sociedade, da vida, acaba se tornando uma sociedade idolátrica, que coloca coisas no lugar de Deus. Nós vemos o culto do homem, nós vemos o culto da natureza, o culto das plantas, o culto dos animais. Verdadeiro culto, verdadeiras formas de adoração, de idolatria, que deveriam, porque já não tem mais Deus ali no centro da sociedade. A idolatria também vai contra a fé. Devemos tomar cuidado, nós podemos acabar tendo às vezes ações idolátricas, colocando coisas no nosso coração que podem tomar de fato o lugar daquele que é o verdadeiro Senhor da nossa vida. A adivinhação que vai contra a fé, a adivinhação que é tentar descobrir os futuros incertos e coisas ocultas por meios incertos e meios desproporcionais. Isso vai contra a fé, um pecado grave contra a fé. E assim entra, nesse caso, a comunicação com os demônios, invocação de pessoas falecidas, e outras práticas que tenta descobrir o desconhecido e o futuro. O futuro a Deus pertence. Ali, nisso entra horóscopo, astrologia e todo tipo de astrologia mitigada, adocicada ou não, que às vezes até é muito comum aí em certos movimentos de direita, leituras de mão, quiromancia, cartomancia, tarô, tudo isso, senhores, vai contra a nossa fé. Vai contra a nossa fé. Búzios. Esses são pecados graves contra a virtude da religião. Também tomar cuidado em atribuir uma importância excessiva e indevida a sonhos, presságios, Tudo isso, vai contra a fé. Praticar magia ou feitiçaria visando descobrir coisas ou prejudicar pessoas. Buscar formas de comunicar com espíritos ou com seres quaisquer. Invocar os mortos são pecados graves contra a nossa fé, contra a religião, que o católico deve disso tudo se afastar. Por defeito, nós temos contra a fé o pecado da heresia, que é simbolizado justamente pela lepra do primeiro curado, do evangelho de hoje, da segunda interpretação de alguns padres da igreja. A heresia, ela que nega uma ou mais verdades reveladas, da fé. Temos também a apostasia, que é o abandono total da fé do nosso batismo. Ainda pecados contra a fé, a dúvida proposital de qualquer artigo da fé, a ignorância deliberada das verdades da fé, que pode ser muito comum nos meios, e que é muito comum no meio católico. O católico, ele ignora a sua fé e por isso cai nas armadilhas dos inimigos da igreja, dos protestantes, sedevacantistas e companhia, porque desconhecem a sua fé, os artigos principais da sua fé, desconhecem o seu catecismo. Isso é muito importante. Então a ignorância deliberada da fé, daquilo que é importante para a nossa fé, é pecado também. O católico deve, segundo, claro, cada um segundo a sua condição, o seu dever de Estado, buscar se instruir na sua fé. Vai contra a fé também as práticas indiferentistas, que acreditar que uma religião é tão boa quanto a outra, que levam a um ecumenismo, um falso ecumenismo, que as religiões são igualmente verdadeiras e agradáveis a Deus e todas salvíficas, que é mentira, que o homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião que quiser. Não.
né? Também, então, esse indiferentismo nas nossas atitudes vão contra a virtude da nossa fé. Vai contra a fé ainda participar de ato de culto que não seja católico, aderir ou apoiar sociedades secretas que professam doutrinas ocultas, tantas vezes mascaradas e condenadas pela igreja, como é o caso da maçonaria. O católico não pode ser maçom, nunca, né? São exemplos de pecado por defeito contra a fé. A fé é de grande importância para a vida do católico, é o fundamento da nossa vida católica. De tal forma que a perda da fé, a pior desgraça que pode nos afligir. Pode afligir um país, uma cidade, uma família, um indivíduo. Um homem sem fé é um infeliz sobre a terra e as suas atitudes demonstram essa sua inquietação interior, esse vazio que está dentro dele porque não tem fé, não tem motivo e assim não vê motivos elevados para a sua vida aqui na terra. Uma família que não é sustentada e guiada pela luz da fé não terão seus membros unidos na busca pela virtude, pela santidade. Essa família poderá conhecer a discórdia e a divisão, porque não é unida na fé. Uma sociedade que não é iluminada pela luz das verdades da fé verdadeira, da fé por excelência, a sociedade ela cai no obscurantismo. O obscurantismo é falta de fé. Porque ela nega a Cristo, nega a Deus, nega a igreja e ao mesmo tempo acredita facilmente em todo tipo de ilusão e de loucura. E por causa disso vai se destruindo a si mesma, até pelos seus fundamentos. Uma sociedade que nega a fé, que nega a Cristo, que nega a igreja, ela cai na mais completa loucura. Nós vivemos de fato em um mundo em que há uma verdadeira crise de fé em todos os âmbitos da sociedade. Nós vivemos uma sociedade que não é somente paganizada, mas uma sociedade que é demonizada, satanizada. Porque a sociedade pagã, ela não conhecia ainda Cristo, vivia o seu paganismo, vivia a sua desordem. Mas a nossa sociedade, ela rejeitou a Cristo. Ela conheceu e rejeitou a Cristo. Uma cidade apóstata, uma cidade que rejeitou a fé, aquela fé que havia cimentado as suas bases, a sua cultura. E por isso, ela vive hoje uma revolta obscurantista contra Deus. É uma sociedade propriamente não paganizada, mas demonizada. Uma cidade revoltada contra Deus e contra o seu Cristo. E diante de todas tais verdades, que devemos, senão agradecer a Deus, primeiramente, pelo dom da nossa fé, e prezar por esse dom da nossa fé, dizendo sempre, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, sustentai a minha fé, e lutar pela nossa fé, né? Lutar, não ter vergonha de nosso Jesus Cristo, nosso meio, nossas atitudes, onde nós estivermos, não ter vergonha de Cristo. Quem não tiver vergonha de Cristo não se envergonhará dele diante de seu Pai nos céus. Não ter vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo, mas amar a nossa fé. É impressionante como o católico, na sua vida, acaba escondendo muitas vezes a sua fé por respeito humano, por vergonha. Nossa fé não é vergonhosa. Muito pelo contrário, nossa fé tem bases, né? Bases na própria autoridade de Deus que revela, né? Nossa fé ela é sustentada, até não sustentada, mas ela está de acordo com a própria razão, não vai contra, né, a razão humana. Não é feio ter fé diante dos homens, né? Devemos buscar, né, lutar pela nossa fé, né, e conservá-la sempre em nós, né? E esta fé, ela nos fará triunfar das nossas dificuldades. Essa fé nos sustentará nas virtudes. Essa fé, diante das crises, dificuldades, que nos dará esperança para tempos melhores. Ou, se não tempos melhores, para forças maiores em tempos mais difíceis. Esta fé é a vitória com a qual o cristão
ela vence o mundo. E se ela se conserva inteiramente em nós, firme, animada pela caridade inabalável, nós podemos dizer no momento da nossa morte, como disse São Paulo apóstolo, e que devemos dizer, é uma glória dizer isso, um dia nós combatemos o bom combate, nós conservamos a fé, a coroa da justiça nos espera, e esse deve ser o lema da vida cristã, combater o bom combate. Não há combate mais importante, não há combate mais necessário para a nossa vida. Guardar a nossa fé e a consequência disso, tenhamos certeza, é a coroa da justiça que nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.